Fundamentos de Eletricidade. Primeiro o R de Telecomunicações. Então, a nossa aula hoje está muito interessante. Hoje, o nosso assunto é a segunda lei de Ohm. Tá? Então, a aula passada vocês aprenderam a primeira lei de Ohm, que é aquela lei onde vocês têm que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Né? Essa formulinha aí da primeira lei de Ohm. Hoje tem mais uma formulinha, que é a fórmula da segunda lei de Ohm. Temos também uma demonstração com um simuladorzinho aqui, só para analisar algumas grandezas. Então, vocês também estão notando que na eletrônica, na eletricidade, né? Então, na parte elétrica, as fórmulas, elas usam o alfabeto grego. Né? Então, a gente usa muito o alfabeto grego nas nossas fórmulas, né? Então, hoje, nós vamos usar esse aqui, é o Rho, de resistividade. Né? Então, é esse o minúsculo, né? O Rho minúsculo. É assim, é como se fosse um P, né? Com a perninha mais curvadinha aí. Então, aqui nós temos outras aí que, por enquanto, né? Nós estamos... Hoje vai aparecer, então, esse símbolo aí, que é a letra grega Rho, tá? Então, é esse símbolozinho, inclusive, ele é da resistividade dos nossos materiais. Então, falando de resistência elétrica, isso aí eu já falei aula passada, mas vamos repetir, né? O que é a resistência elétrica ou ômica, né? Então, chama-se de resistência elétrica a oposição interna à circulação das cargas, devido às forças que mantêm os elétrons livres agregados ao núcleo do material. Então, lembrando lá da nossa primeira aula, aquele modelinho atômico, aquele modelo atômico, nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e temos a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Então, a força de atração do núcleo com os elétrons, quanto maior essa força de atração, maior é a nossa resistência. Por quê? Se essa força é maior, o elétron tem dificuldade de sair, né, do núcleo. Do núcleo não, da eletrosfera. Então, o elétron tendo dificuldade de sair da eletrosfera, significa que eu tenho uma maior resistência. Se eu tenho uma maior resistência, eu tenho um mau condutor. Se eu tenho um mau condutor, eu tenho um isolante. Os bons condutores, eles possuem menor resistência, ou seja, o elétron ele sai facilmente da eletrosfera. Então, todo material que é bom condutor possui resistências baixas e, como exemplo, que nós temos a maioria dos metais, né? Platina, prata, cobre, alumínio. A parte elétrica, eletricidade, geralmente trabalha com cobre e alumínio, né? Como condutor. E aí, falando de maus condutores, são os isolantes, que possuem uma maior resistência, e nós temos aí como exemplo porcelana, vidro, madeira, o próprio ar, né? Ele é também um isolante. A mica, que é muito usada em transformadores, alguns tipos de óleos também usados em transformadores. Então, são materiais isolantes. Então, a unidade de resistência elétrica é o nosso Ohm. A gente usa aquele símbolo. Essa aqui também é uma letra grega, né? O Ohm, aqui, esse Ohm tem lá na nossa tabelinha lá. O símbolo é o R, R de ohms, de resistência de ohms. E aí, a segunda lei de Ohm, ela começa com esse tipo de análise aqui, Então, a resistência R ômica, que ela é medida em Ohm, ela depende desses 4 fatores aqui, Então, toda medição de resistência vai depender desses fatores. O primeiro dele é o tipo de material. Aí entra a nossa resistividade. Resistividade Rho. O comprimento L. A seção A, que é a área, né? Na verdade, é a área de seção transversal, é a nossa área. E a temperatura. Então, esses 4 fatores alteram a resistência de um determinado material. No nosso caso, os nossos condutores ou os resistores, que são os componentes eletrônicos que geram resistência elétrica.
Então, falando de tipo de material, né, vamos analisar agora aqueles 4 fatores separadamente. Então, o tipo de material é a nossa resistividade. Então, cada material tem uma certa resistividade, tipo o cobre tem uma resistividade, o níquel cromo tem outra resistividade, o alumínio tem outra resistividade e assim por diante. Quanto maior essa resistividade, maior vai ser a resistência dele. É que a resistividade entra o fator pela distância. Quanto maior a distância, maior vai ser a resistência desse meu material em função desse fator aqui, que é a nossa resistividade. Já já a gente vai trabalhar com os detalhes melhores aí desse item aí, resistividade. As dimensões. Então, as dimensões do nosso condutor também influenciam na resistência. Então, aqui, do lado esquerdo, ó, analisando só esse desenho aqui ó, do lado esquerdo, primeiramente, nós temos 2 condutores, o condutor A e o condutor B. A área deles é a mesma, ó, D1, que é o diâmetro do condutor A, é igual a D2. Então, o diâmetro desses 2 condutores são os mesmos. Porém, a distância, o comprimento, ele é diferente, né? Então, o B tem um comprimento maior que o A, né? Ou o nosso lambda 1 é menor que o lambda 2, que é o nosso comprimento. Isso significa o seguinte, que a resistência do A é menor que a do B. Por quê? Quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Então, porque a segunda lei de Ohm vai avaliar esses critérios de dimensões dos condutores, né? Então, no caso, o comprimento, quanto maior o comprimento, que é o caso aqui do B, maior é a resistência dele. Então, se eu pegasse um ohmímetro e medisse a resistência do B e medisse a resistência do A resistência do B, e ela teria um valor maior. Agora, nesse outro lado aqui, ó, no lado direito, né, vocês notaram que o comprimento agora é o mesmo. O lambda 1 é igual ao lambda 2. Aqui, ó. O que é que está mudando? O diâmetro. O diâmetro do A é o D1, o diâmetro do B é o D2, e vocês estão percebendo aí fisicamente, né, pela imagem, que o diâmetro 2 é maior. Se o diâmetro é maior, a área é maior. Né? O que é a área? Essa é a área de seção transversal que eu falei para vocês. Essa parte amarela aqui. Então, essa partezinha desenhada de amarelo é a área aonde vai passar a corrente elétrica. Né? Então, quanto maior essa área aqui, que é o caso do B, menor é a resistência. Então, isso significa que o B tem uma resistência menor do que o A, porque a área dele é maior. Então, passa mais elétrons com maior facilidade. Agora, já o A tem uma área menor. Então, se a área dele é menor comparada com o B, significa que a resistência do A é maior. Então, por isso que tem aqui, o A tem maior resistência que o B. Né? Mas eu poderia escrever, o B tem uma menor resistência do que o A. Né? Teríamos o mesmo sentido. Então, vocês estão vendo que, quando a gente analisa dimensões físicas de um condutor, o fator L, que é o comprimento, o fator S ou A, esse S pode ser o A também de área, né? Eles influenciam também na resistência. Outro fator é a temperatura, né? Então, a temperatura também altera a resistência desses nossos componentes, né? Dos nossos condutores e do nosso resistor, o componente resistor. Então, olha só, existem ligas metálicas cuja resistência não varia. Né? Então, são ligas mais específicas, essas aí. Aqui tem um exemplo de 3 dessas ligas. Ó. Constantan, que é justamente o que está aqui no gráfico. Ó. O Constantan, se vocês estão vendo, eu tenho uma reta aqui. Ó. O eixo aqui, ó, o eixo Y, ele está marcando a resistência.
se vocês olharem o constantan, a resistência não muda com o aumento da temperatura, né? Então, aqui, ó, eu tenho um aumento de temperatura para a direita. Então, vocês estão vendo que o constantan mantém a resistência constante com o aumento da temperatura. Quem mais sofre esse comportamento, tem esse comportamento, fora o constantan? A manganina e a niquelina, né? Então, esses três, né, essas três ligas metálicas, elas estão nessa faixa aqui verde aqui, tá? A resistência não muda. Agora, a maioria dos metais, né, a maioria dos nossos condutores são metais. Então, olha só o que acontece com o metal. É essa curva aqui, ó. A resistência dele aumenta com a temperatura, né? Então, subindo, aumenta a resistência. Para a direita, aumenta a temperatura. Então, essa curva estava me dizendo isso aqui, né? Então, a maioria dos metais vai ter esse comportamento de aumento de resistência em função da temperatura. E nós temos o carbono, é o contrário, né? A resistência dele diminui com o aumento da temperatura. Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando a influência da temperatura na resistência elétrica de alguns materiais, né? No caso aqui, metais, carbono e o constantan, né? Esses três aí. Então, o que a gente pode tirar como conclusão desses fatores aí? Quanto maior o comprimento desse meu condutor, maior é a sua resistência. Quanto maior a seção, que é a área desse condutor, menor é a resistência. A resistência depende do material, é o ρ. A resistência depende da temperatura, é o que acabamos de ver, né? Então, essas são algumas conclusões que nós tiramos, né, com essa parte aí que eu passei para vocês até esse momento. E agora que a gente começa a falar da segunda lei de Ohm. Então, o Ohm, né, ele verificou que a resistência depende, ó, do material, isso aí já foi observado, né, por nós. Então, cada material tem uma resistência. Esse fator aí é a nossa resistividade, né, que vai ser o ρ. As dimensões também mudam a resistência, né, o comprimento e a área dele, e a temperatura. Então, o Ohm, ele observou isso aí. Esses fatores aí. Então, o Ohm verificou que a resistência R do condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. O que significa isso? Diretamente proporcional. Se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. Quando eu tenho uma relação direta, se um lado aumenta, o outro lado também aumenta. É isso aí que ele está querendo dizer. Então, aumentando o comprimento, aumenta a resistência. E nós temos o item B, que é inversamente proporcional à área. O que quer dizer inversamente proporcional? Se eu aumento de um lado, eu diminuo do outro. Então, se eu aumento a área, ele está chamando aqui de espessura, mas é a nossa área também, né? Esse nome espessura e área. Se eu aumento essa espessura, essa área, eu diminuo a resistência. Então, uma relação inversamente proporcional tem essa característica. Se eu aumento de um lado, eu diminuo do outro, e vice-versa. Então, Ohm verificou esses fatores aí. E a segunda lei de Ohm, ela usa essa formulinha aí, ó, que vocês vão anotar agora, né? Vão pegar aí o caderno, tá todo mundo com o caderno, né? Um lápis, escrevam aí como título a segunda lei de Ohm, né? E a fórmula da segunda lei de Ohm, ela me diz o seguinte, que a resistência, ó, ela depende da resistividade, do comprimento
e da área, que também é o S. Né? Então, eu tenho que usar essa formulinha aqui. Então, eu pego a resistividade, multiplico pelo comprimento, o resultado eu divido pela área. Ah, mas e se eu pegar o comprimento e dividir pela área e depois multiplicar pela resistividade? Dá o mesmo valor? Claro, dá o mesmo valor. Então, se você pegar o ρ, multiplicar pela área e depois multiplicar pelo comprimento, desculpe, e depois dividir pela área, dá o mesmo resultado que se você pegar o comprimento, dividir pela área, e o resultado dessa divisão multiplicar pelo ρ. Também dá o mesmo resultado. E outra, você pode também pegar o ρ, dividir pela área, o resultado do ρ dividido pela área multiplica pelo L, pelo comprimento. Também dá o mesmo resultado. Então, o que importa nessa conta aí, pessoal, é manter a divisão no lugar da divisão, né? A multiplicação também. Se eu não posso mudar aqui a área pelo ρ, eu não posso inverter, né? Mas se eu quiser fazer primeiro a multiplicação e dividir, ou primeiro dividir e multiplicar, o resultado dá o mesmo. Depois vocês vão até testar isso aí. Então, na prática, outras unidades não pertencentes ao SI, que é Sistema Internacional, né, podem ser usadas. Né? No Sistema Internacional, é o ohm vezes o metro. Mas nós usamos muito ohm vezes milímetro ao quadrado por metro. Né? Essa barrinha aqui é que é dividido, né? Dividido pelo metro. Tem também o ohm vezes o centímetro, de unidade. Tá? Unidade do quê? Da resistividade do nosso material. Aqui tem uma tabela de resistividade elétrica de alguns materiais. Então, olha só. A unidade dessa tabela é ohm milímetro ao quadrado por metro, que é a unidade que a gente vai usar nos exercícios. Então, é uma resistividade a 20 graus Celsius. Então, o alumínio ó, é 2,8 vezes 10 a menos 2. O chumbo é 2,1 vezes 10 a menos 1. Então, vocês lembram que notação científica, que é esse 10 com expoente, base 10 elevado a um expoente, notação científica é muito utilizado na eletrônica, na elétrica. Por quê? Nós trabalhamos com números muito pequenos e números muito grandes. Então, em vez de você escrever um número muito grande e um número muito pequeno, a gente usa a notação científica. Chumbo é 2,1, ó, o cobre é 1,7 vezes 10 a menos 2, né? O chumbo é vezes 10 a menos 1. O estanho, ó, 1,2 vezes 10 a menos 1. O ferro, 1,0 vezes 10 a menos 1. Quanto menor esse valor aqui, pessoal, o nosso condutor apresenta uma resistência menor. Né? Então, quanto menor esse valor, menor vai ser a resistência do meu material, do meu condutor. Então, tem aqui vários, né? Então, tem mercúrio, níquel, platina, prata, tungstênio, zinco, etc. E tem mais, né? Essa aqui é um exemplo de alguns materiais. Nós vamos usar nos exercícios o alumínio e o cobre. Esses dois aí, eles vão ser dados, tá? No exercício. Então, vai aparecer esses valores aqui lá nos exercícios aí que vocês vão fazer juntamente comigo aí hoje. Aqui nós temos uma tabela que é o ohm vezes o metro. Então, mudou aqui, ó. Na tabela anterior, nós tínhamos 10 elevado a menos 2. Aqui, ó, é 10 a menos 8, né? Ó, aqui é tudo na base de 10 a menos 8. Ó, tem a água aqui, mas a água já entra no isolante, né? Ó, por isso que os valores dessa parte da tabela aumentaram e muito o valor deles, né? Ó. Essa parte aqui de baixo, né? Aqui nós temos os isolantes, que nem a água pura, o vidro, porcelana, mica, baquelite, borracha, âmbar. Então são, ó, resistências altíssimas aqui, né? Vocês estão vendo os expoentes. 3, 13, 15, 14, 16, 17. E os metais aqui, ó, são resistências bem baixas, são os condutores, né?
10 a menos 8, ó, aqui é tudo menos 8. As ligas também de latão, constantano, níquel, cromo, tudo menos 8. O grafite é menos 8, mas nós temos valores aqui iniciais dele, né, de 4.000 a 8.000 vezes 10 a menos 8. Então, acaba sendo um pouquinho maior que as ligas e os metais aí, o grafite, que é a liga de carbono, né? Então, ele trabalha com carbono, nosso grafite. É muito utilizado para a construção de resistores, né? O componente resistor é usado o grafite. Então, tem uma demonstração bem legalzinha aqui para vocês. Então, onde é que a gente pega essa demonstração mesmo? Então, nós vamos entrar aqui no site. Deixa ele carregar aí o site do professor. Eu mostrei para vocês a aula passada. Entrando aqui, ó, no site do professor, vocês vão aqui em cima, ó, em eletrônica. Vai abrir um menuzinho de eletrônica. No menu de eletrônica, tem o primeiro item que se chama Laboratório Virtual de Circuitos, né? Então, a aula passada eu até fiz uma demonstração nesse laboratório virtual, mas hoje a gente não vai utilizar o laboratório virtual porque a gente está estudando a segunda lei. Então, a segunda lei está aqui, ó. Aqui tem uma barrinha de rolagem aqui, onde nós temos um programa para a primeira lei de Ohm, que nós usamos na aula passada. Tem o da segunda lei de Ohm, que é o que eu vou usar hoje, e tem o laboratório virtual. Também eu fiz uma demonstração na aula passada desse laboratório virtual, mas hoje nós não vamos utilizar. Então, eu vou clicar aqui na segunda lei, aí eu vou baixar o arquivo da segunda lei, ó, fazer o download. Download feito, eu vou executar ele. É um arquivo que está zipado com o RAR. Aí eu executo ele, é o nosso laboratório que hoje ele vai demonstrar a relação direta e inversa da segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm é essa formulinha aqui. Então, o que nós temos nessa fórmula? A resistência é igual a resistividade, que multiplica aqui, ó, o comprimento e divido pela área. Tá? Então, vamos alterar o que a gente pode alterar nesse simuladorzinho de demonstração. Nós podemos alterar a resistividade, o comprimento e a área. E alterando esses três parâmetros aqui, vamos ver o que acontece com a resistência. Ele está dando já valor de resistência também, ele calcula um valor de resistência em função dessa fórmula e em função desses parâmetros aqui, ó. Então, ele está dizendo aqui, ó, que nesse ponto central, a resistividade é 0,5 ohm vezes centímetro, o comprimento é 10 centímetros, a área é 7,5 centímetros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a aumentar o comprimento. Acho que é mais fácil de entender, né? Quando eu aumento o comprimento, eu tenho que aumentar a resistência. Então, olha só, eu vou selecionar aqui, ó, eu estou aumentando o meu comprimento. Se vocês observarem aqui em cima, 1,14, está aumentando a resistência. É que chama atenção a animação aqui, ó, o R está aumentando, né, as letras, né, chama atenção. Mas tem os valores aqui, ó. Então, eu aumentei o comprimento até 20 centímetros, ó, a resistência aumentou, né, foi para 1,33. Se eu diminuo o comprimento, olha lá, a resistência vai diminuindo também. Vai diminuindo, aí, ó. Ficou pequenininha a resistência, porque ela é proporcional, uma relação direta, né, com o comprimento. Então, agora a resistência, ó, para um comprimento de 0,10 centímetros é 0,007. Vou voltar aqui para a parte central, né, vamos deixar aqui na parte central. Vamos trabalhar agora com a resistividade. Olha só, a resistividade também é uma relação direta da resistência. Então, se eu aumentar a resistividade, olha lá, a resistência também aumenta. Aumento a resistividade, está aumentando minha resistência. Foi para 1,33, né? Eu aumentei a resistividade para 1 ohm vezes centímetro. Se eu diminuo a resistividade, olha lá, a resistência também
vai diminuir, ó. Então, eu deixei a resistividade no mínimo aqui, 0,01. Ela dá uma resistência de 0,013. Então, vou voltar aqui também para a parte central. E vamos agora trabalhar na área. A área é aquela relação inversamente proporcional, né? Porque isso aqui é uma divisão. Se você aumenta o denominador, né? Porque em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Se você aumenta o denominador, você diminui a resistência, é inverso, né? Vamos ver isso aí, ó. Vou aumentar a área. Olha o que está acontecendo com a resistência. Está diminuindo a resistência, aumentando minha área. Ó, cheguei no máximo aqui, ó, 15 centímetros quadrados. Então, a resistência caiu para 0,334. E se eu diminuo a área, a resistência vai aumentando, ó. Diminuo a área, a resistência, ó. Ó o tamanhão que fica a resistência, né? Ó. Sumiu. Toda a resistência aqui, né? Deu 501 ohms. Então, voltando aqui, ó. Vou deixar aqui na parte central. Então, aqui é, na verdade, uma simulação dos parâmetros resistividade, comprimento e área, o que esses parâmetros causam com a resistência e demonstra tudo que nós falamos até esse momento, né? Então, até esse momento, nós comentamos aí, né, da segunda lei, que é justamente essa relação aqui que nós temos, que resistência é igual resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Então, essa é a nossa segunda lei de Ohm. Então, depois, quem quiser pode entrar, pegar esse programinha, fazer mais uns testes. Se tiver alguma dúvida, me chama depois aí para tirar as dúvidas aí, pessoal. O importante é não ter dúvidas aí. Não levem as dúvidas com vocês, né? Tirem as dúvidas antes. E agora já entra a parte legal, que é a parte de exercícios, pessoal. Então, vocês vão pegar aí o caderninho de vocês, né? Vamos trabalhar junto aí com esses exercícios. Né? Depois eu vou pedir para vocês mandarem esses exercícios numa atividade que eu ainda vou abrir, tá? Então, eu vou abrir uma atividade aí, depois vocês vão acompanhar aí comigo esses exercícios, depois é só tirar uma fotinha e mandar lá na atividade, que já já ela vai abrir, né? Eu vou abrir ela ainda, eu ainda não abri a atividade, mas mais uma atividade aí para vocês, tá? Então, vão fazendo no caderno, depois vocês vão tirar uma foto. Então, começando com esse primeiro, né? Exercício número 1 aqui. Então, ele está dizendo que um condutor de alumínio, ó, ele tem 300 metros de comprimento. Então, vamos ler com calma e entender o que ele está pedindo. E ele tem 2 milímetros de diâmetro. Né? Então, não sei se vocês lembram, né? Nós temos aqui ó, uma circunferência. Essa circunferência ela tem um diâmetro, né? Aqui, ó. Peraí. Então, ela tem aqui o nosso diâmetro. E o diâmetro D, que a gente chama de D, né? Esse diâmetro. O diâmetro D, ele não vai na fórmula da área, né? Olha só, a área é π vezes r ao quadrado, o cálculo da área. Então, com o diâmetro, eu acho o raio. Então, o nosso raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Diâmetro dividido por 2 é o nosso raio. Então, ele quer que a gente calcule a resistência. Então, o material foi dado que é o nosso alumínio. Foi dado a resistividade do alumínio. A área a gente precisa calcular. Né? Então, a área, eu vou calcular primeiramente a área, porque a fórmula... Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Vamos calcular essa área aí, ó. Então, a área é igual a π
vezes o nosso raio. Quanto que é o nosso raio? É o diâmetro dividido por 2. Então, eu vou pegar aqui ó, o diâmetro, dividir por 2, e elevar isso aqui ao quadrado. O que é o diâmetro dividido por 2? O diâmetro é 2 milímetros, dividido por 2 dá 1, né? Então, a nossa área vai ser 3, estão escutando aí a microfonia, pessoal? Alguém deixou o microfone ligado aí. Consegui colocar... 3,14, né? Que dá aqui. O π é 3,14. Diâmetro sobre 2, vamos colocar aqui também. O diâmetro é 2, dividido por 2 ao quadrado. 2 dividido por 2 é 1. 1 ao quadrado é o próprio 1. Né? Então, esse resultado aqui dá 1. Então, eu vou ter como resultado da área 3,14. Então, vamos substituir agora na nossa formulinha, ó. Então, eu vou pôr o valor da resistividade, que é 2,8 vezes 10 a menos 2. Vou multiplicar pelo comprimento, que é 300. E vou dividir pela área, que é 3,14. Aí a gente vai achar agora o valor da nossa resistência, que é o que ele quer, né? Ó, calcule a resistência elétrica. Né? Então, talvez a dúvida seja no caso de calcular a área. Então, mas a área da nossa circunferência sempre vai ser essa aqui. Π vezes o raio ao quadrado. E talvez a dúvida também seja que nos exercícios é dado o diâmetro. Então, o diâmetro é 2. Então, o raio é 1. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, fica 1 vezes o π. π é 3,14. Então, vamos fazer essa conta aí. Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Estou pegando aqui a calculadora científica do Windows. Ó, quem está trabalhando com computador tem a calculadora do Windows. Se vocês entrarem aqui no menu, tem ó, a padrão, tem a científica, tem a de programador, tem até essa de representação gráfica aqui, ó. Olha. Essa aqui é nova, hein? Acho que foi nessa última atualização que deu do Windows. Eu uso essa científica aqui, ó. Porque nós temos o EXP. O EXP é o 10. É esse 10 aqui, ó. EXP é 10. Então, eu vou começar a conta justamente colocando 2,8 vezes 10 a menos 2. Na calculadora do Windows, eu escrevo 2,8. Eu não ponho vezes 10. Eu já chamo o EXP e coloco o expoente, que é 2, e mudo o sinal para negativo. Então, 2,8 e menos 2 é o 2,8 vezes 10 a menos 2. É a calculadora do Windows, é assim. Agora, quem tem uma outra calculadora aí, ou usa a calculadora do celular, tem que dar uma olhadinha como é que vai fazer essa parte aí da base 10 do expoente. Agora, se não sabe a base 10 do expoente, como nós temos aqui 2,8 vezes 10 a menos 2... Então, vocês vão colocar aqui, ó, o 2, o 8, a vírgula está aqui, ó, nesse 2. Esse menos 2 significa que eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, eu ando 1, 2 casas. Então, vai ficar 0,028. Esse valor todo aqui, ó, 2,8 vezes 10 a menos 2, ele se torna 0,028. Aí é só escrever assim na calculadora, 0,028. Aqui eu já coloquei na forma de notação científica. Vou fazer vezes 300.
Vou apertar o igual, ó, deu 8,4. Agora eu vou dividir por 3,14. Dividido por 3,14. Então, deu 2,67. Vamos arredondar para 68. Então, o resultado, 2,68. Como é resistência, a unidade é o ohm. A letra de vocês é muito mais bonita que a minha aí no caderno, né? Mas é só ir acompanhando esses rascunhos que eu estou fazendo, pessoal. Então, vão acompanhando os rascunhos aí que eu estou fazendo, porque escrever aqui com o computador é muito ruim, né? Vamos para o exercício 2. Então, vamos Professor, entender aí. O exercício anterior deu 2,67 ohms, é isso? Voltando, 2,67. Aqui eu arredondei para 2,68. Tá, É ok. isso aí. Questão 2. A questão 2, então vamos entender primeiro ela aqui, ó. Um fio de cobre, ele tem 2 milímetros, igual ao anterior. Então, vocês já sabem a área, né? Se ele tem esses mesmos 2 milímetros, ó, a área você já sabe. Vamos até já colocar aqui, né? A área vai ser igual a 3,14, né? É igual ao anterior. Né? Que unidade que vai essa área aqui, ó? Vou escrever aqui embaixo. Milímetro quadrado. Porque é milímetro, né? Milímetro quadrado é a área, igualzinho ao anterior. Aplicando-se uma tensão... Oi. Senhor, Pode falar. pode voltar um rapidinho só para mim printar a imagem aqui, só para mim ter a noção para ver se está certo? Opa, já, só para não perder a lógica desse aqui. Então, olha Beleza. só, aplicando-se uma tensão de 10 volts, eu vou ter uma corrente de 1 ampere. Então, olha só, nesse fio de cobre, foi ligado 10 volts. Então, ligou aqui tipo uma bateria, né, entre os dois polos aqui desse condutor. Ligou essa bateria de 10 volts, começou a aparecer uma corrente de 1 ampere. Qual o comprimento desse fio? Então, ele quer saber qual o comprimento do fio. Com isso que foi dado. Ele quer saber o L, ó, o comprimento. Então, nós temos esse L na fórmula da segunda lei, né? Essa formulinha aqui, ó, é a fórmula da segunda lei, essa aqui. Né? Essa aqui é a nossa segunda lei. Segunda lei de Ohm. Eu tenho que isolar o L. Então, isolando o comprimento, eu tenho que resistência vezes a área, divido pela resistividade, eu tenho o comprimento. Então, é uma jogada matemática que nós fizemos aqui. Né? Esse L, eu isolei, eu peguei esse A, passei multiplicando junto com R, e o Rho eu passei dividindo. É uma regrinha de 3 que é feita. Agora, nós temos a área, que já foi calculada aqui, e temos a resistividade. Nós temos a área e temos a resistividade. Ó. A resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 2. Agora, nós temos a resistência? A resistência nós não temos. Mas pela primeira lei de Ohm, lembrando agora da aula passada, a gente consegue calcular a resistência. Através da fórmula, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, vamos calcular primeiro a nossa resistência. Tensão é 10, corrente é 1. Opa, também essa divisão está tranquilo, né? Não precisa nem usar a calculadora. 10 por 1, 10 ohms. Então, 10 ohms é a nossa resistência. Então, agora achamos todos os parâmetros para calcular o L, que é o comprimento. Então, eu vou colocar aqui resistência, calculada agora, que é 10, vezes a área, 3,14, dividido pela resistividade, que é 1,7, vezes 10 a menos 2. Então, vocês podem escrever isso aqui, ó, 0,017. Né? Porque, ó, 10 a menos 2 faz com que a vírgula ande 2 casas. Né? A vírgula vai andar 2 casas para a esquerda.
né? Então fica 0,017. Então vamos achar agora o nosso comprimento, né? Calculando, pode ser aqui esse L desse jeitinho aí, né? Então vou pegar aqui novamente a calculadora e fazer essa conta aqui, ó. 10 vezes 3,14 é 31,4. Então eu vou escrever, ó, 31,4 e vou dividir por 0,017, que é igual a 1.847 metros, né? Comprimento em metro. 1.847 metros, tá? Então, se eu tiver essas características aqui, ó, de um condutor de cobre com 10 volts ligado nele, uma corrente de 1 ampere, um diâmetro de 2, para ter esses parâmetros aqui de tensões, correntes e diâmetro, eu preciso ter esse comprimento de 1.847 metros. Então, vou voltar agora para o colega disse que queria printar a tela. Beleza aí? O 2 Beleza. acabamos de fazer. Fizemos agora o 2, né? E vamos agora para o 3. Então, o terceiro, vamos entender ele também, o que ele está pedindo. Terceiro, qual a resistência de um fio de alumínio de 1 quilômetro de extensão? Lembrando que eu tenho que trabalhar com metro, por isso que aqui, ó, já está com a informação de 1.000 metros, né? 1.000 metros é 1 quilômetro. Professor. E a área de seção transversal é 2,5. Pode falar. Você pode voltar, por favor, no slide anterior para tirar uma foto? Espera um minutinho, depois eu volto, tá? Deixa eu só concluir a ideia aqui. Vamos, então, calcular a área, né? A gente vai precisar da área, agora é 2,5 milímetro quadrado, né? Ah, mas isso aí já é a área, precisa calcular? Não precisa, pessoal. Então, a área já foi dada aqui também, né? Então, eu não tenho agora o diâmetro aqui D, eu tenho a área. Um fio de 2,5. Esse aí, 2,5 milímetro quadrado. É um fio comum usado em instalações aí, né? Só que geralmente a gente usa de cobre para instalação residencial, né? Esse aqui é de alumínio. Então, é usar a fórmula, né? Então, R é igual ao ρ. Quanto que é o ρ? 0,028. Vezes, aí eu vou pôr minha divisão, comprimento, que é 1.000, e divido pela área, que é 2,5. Né? Então, aqui é só fazer conta. Fazendo a nossa continha aqui, vamos pegar aqui a calculadora, né? Então, eu tenho, ó, 1.000 vezes 0,028. Quanto dá isso aqui? 28, né? 1.000 vezes 0,028, ó, vamos fazer. 0,028 vezes 1.000. Olha lá, dá 28. Né? Aí eu divido por 2,5. Deu 11,2. Isso aí, ó. Então, 11,2 o quê? Ohm. 11,2 ohms. Aí, ó. Tranquilo esse aí também, né? Só aplicar a formulinha da segunda lei de Ohm. Essa aqui em cima. Essa aqui é a formulinha da segunda lei de Ohm. Então, é o exercício 2 que alguém queria printar, ó. Tá aí o exercício 2. Lembrando que esse passo a passo eu tô gravando, tá?
Estou gravando ele, depois também fica disponível na gravação aí para vocês. Quarto exercício. Olha lá, exercício 4. Uma loucura. Entendi aí que ele tá. É só parar, professor. Eu não peguei só um minuto, vou pintar. Ele tem que esperar. Toda Aumenta o vez. microfone, pessoal. ADR, pô. Deixa eu fazer essa Aí, bola. fone, pessoal, de 1 quilômetro. Ah, olha só, pessoal. Esse aqui é só para você pensar do valor da resistência. O que é que está mudando em relação ao anterior? Olha só. O exercício anterior, nós temos 1 quilômetro, temos a área de 2,5. O que mudou é o material. Olha só, voltando aqui para o 3, é o alumínio. Esse aqui vai ser o cobre. Então, vamos ver quanto dá resistência usando um outro metal, que é o cobre. Então, resistência vai ser igual ao Rho, que é a resistividade, do cobre é 0,0178. Vezes o comprimento, que é o mesmo, 1000, dividido pela área, que é 2,5. Já está aí o valor da área também. Esse aqui não é o diâmetro, já é a área. Então, vamos ver quanto dá agora essa resistência usando agora um fio de cobre. Será que ela vai aumentar ou vai diminuir em relação ao alumínio? Então, vamos fazer as contas aí, ó. 0,0178 vezes 1000 igual dividido por 2,5. Olha só, pessoal, o que aconteceu com a resistência mudando o fio para o cobre, hein? 7,12 ohms. Diminuiu, né? Só confio. Vamos voltar ali para o terceiro, ó. Bom, mas vocês estão anotando aí no caderno, né? Depois lembra aí que vocês vão tirar uma foto e me mandar, hein? Então, olha lá, terceiro deu 11,2, usando alumínio. O exercício 4 só mudou para o cobre. Caiu a resistência, ó, 7,12. Então, significa que o cobre ele vai ter uma resistência menor. Isso é bom? Isso aí é bom para a instalação elétrica, para transmissão de energia. Para transmitir energia com o cobre, vocês viram que a resistência do cobre é menor do que a do alumínio. Se a resistência é menor, eu vou ter uma eficiência melhor dessa transmissão de energia. Porque quanto maior a resistência, mais difícil é do elétron se movimentar. Essa é a característica da resistência. Então, o cobre ele facilita, né, a passagem do elétron. Então, isso significa que para transmitir energia, ele é bom, né, o cobre. Não que o alumínio seja ruim, que eu falei para vocês que o alumínio também é muito utilizado no sistema de distribuição aí da concessionária. Mas vocês viram que o cobre ele tem uma resistência menor comparando esses dois fios aí com o mesmo comprimento aí e mesma área. Exercício 5. Então vamos lá. Exercício 5. Determine a resistência, ó, de um fio de cobre de 4 milímetros de diâmetro e 10 de comprimento, 10 quilômetros de comprimento. Então, esse vai precisar calcular a área, pessoal, ó, que agora mudou, nós não calculamos ainda desse. Então, é π vezes... Então, eu tenho que colocar aqui, ó, o raio ao quadrado. Então, o raio, eu tenho que pegar o diâmetro, que é 4, e dividir por 2. E elevar esse resultado ao quadrado. Tá? Então, a nossa área vai ser igual a π vezes 4 dividido por 2 dá 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. É 4. Né? Então, aqui, o resultado aqui dá 4. Então, é π vezes 4 a área. Vou deixar até assim, ó.
π vezes 4. Depois a gente joga lá na fórmula também π vezes 4, por quê? A calculadora científica geralmente tem o π. Quem não tem calculadora científica, aí no lugar do π, escreve 3,14. Tá bom, 3,14. Então, ele quer a resistência desse fio, né? Então, vamos usar a segunda lei de Ohm, porque nós temos... Como é que a gente sabe que a gente usa a lei de Ohm, né? Porque nós estamos trabalhando com dimensões, né, do fio. Dimensões e resistividade. Então, tem que usar a lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Se fosse dado tensão, corrente, aí é a primeira lei de Ohm. Mas como hoje o foco é segunda lei de Ohm, então nós não estamos trabalhando muito com a primeira lei de Ohm. Foi só um exercício, né? Que nós usamos a primeira lei de Ohm. Então aqui, vamos colocar aqui, a nossa fórmula já está aqui, tá? Já está aqui a nossa formulinha da segunda lei de Ohm. Então eu vou já colocar aqui ó, o valor da resistividade, que é 0,017. Vou multiplicar pelo comprimento, que é 10 km. Então, é 10 mil metros, né? Então, eu tenho que transformar quilômetro em metro, tá? Então, 10 km é igual a 10 mil metros. E aí, eu pego esse... e divido pela área, né? A área tem esse cálculo aqui da área, a unidade é milímetro ao quadrado. Como já foi dado o diâmetro em milímetro, a gente não precisa se preocupar em converter, né, milímetro. Se tivesse em centímetro, aí ia ter que transformar primeiro para milímetro e depois aplicar aqui na fórmula, né? Então é 4π, 4 vezes o π. Eu só inverti a ordem lá, né? Essa é a nossa área, né? E vamos colocar, então, isso aqui na nossa calculadora agora. Então, eu vou pegar aqui a calculadora científica, novamente, do Windows mesmo. Vou escrever 0,017. Vou multiplicar por 10 mil. 10, 1, 2, 3. Olha lá, 170. Então, eu fiquei aqui, ó, com 170 dividido por 4π. Né? Então, vamos agora calcular a resistência. Continuando aqui com a calculadora. Então, 170 dividido por 4π. Então, eu vou dividir. Eu posso fazer assim, ó. Eu divido por 4 e divido de novo pelo π. Né? Então, deu 13,53. Vai, arredondando, né? 13,53 ohms. Agora, quem quiser pode fazer também assim, ó. 170 dividido... Agora, se você escrever por 4 vezes o π, dá errado. Você tem que pôr um parênteses aqui, ó. Então, na calculadora, você tem que pôr esse parênteses aqui, ó. Porque se você fizer assim, ó. 170. Peraí, vou apagar aqui de novo. Se você fizer 170 dividido por 4 vezes o π. Olha só. Deu 133. Está errado. Por que está errado? Porque não usou o parênteses. Tem que usar o parênteses da fórmula. Ó, 170 dividido... Aí eu abro parênteses. Ó, a científica tem parênteses. Abro parênteses e eu vou fazer 4 vezes o π. Fecho parênteses e aperto igual. Olha lá, 13,52. Eu arredondei para 13,53. Então, essa divisão é um erro comum que ocorre. Né? Se você fazer 170 dividido por 4 vezes o π. Fazer nessa ordem, vocês viram que dá outro valor. Tá? Na dúvida, calcule, então, primeiro o 4 vezes π, quanto que é. Coloca aqui e depois divide. Então, esse é o 5. Então, que é a resistência de um fio de 4 milímetros e 10 km de comprimento. É um fio de cobre.
Então, vocês viram que 10 quilômetros de fio de cobre de 4 milímetros gera uma resistência de 13,53. Se a gente pegasse, né, esses 10 quilômetros de fio e medisse essa resistência, dá esse valor aqui, né? É esse cálculo que nós fizemos aí. Oi. Pode falar. O meu eu fiz aqui, deu 13,44, então tá errado, né? Não está errado. Talvez você usou 3,14, não é? É que a calculadora científica, olha só quanto que é o π. Ela usa todo o valor do π, ó. O valor do π, usando uma calculadora científica, não para no 13,14. Se você usar todo esse número aqui, ó, vai dar isso aqui, tá? Não é que o seu tá errado, não. O seu não tá errado, é que você arredondou o π para 3,14. Não tem problema. É que a calculadora científica vai gerar essa precisão maior, que ela está trabalhando com o π desse tamanho, ó. Se for fazendo uma calculadora que não seja científica, tem que usar o 3,14, aí dá uma diferençazinha aqui, não tem problema. Temos agora o exercício 6. Mais um exercício aí que eu acho que vocês estão acompanhando, né, pessoal? Quem está prestando atenção direitinho, está acompanhando legal aí, ó. Deseja-se montar um resistor de precisão. Olha só, 2,43 ohms. Então, a gente tem que montar um resistor que tenha exatamente esse valor, 2,43 ohms. Com um fio de níquel cromo. Então, o fio de níquel cromo é o metal que a gente vai usar, é o condutor. 1 milímetro de diâmetro ele tem. Qual deve ser o comprimento desse fio? Então, você tem um fio de níquel cromo, o diâmetro dele é 1 milímetro, então a gente tem que calcular a área, né? E, para dar essa resistência de 2,43, qual deve ser o comprimento que vocês vão comprar? Você vai comprar quanto de fio? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, alguns detalhes dessa fórmula aqui, né? Quando a gente fala de resistividade, nós temos a unidade que é ohm milímetro ao quadrado dividido por metro. Essa aqui é a unidade da resistividade. Aí você multiplica pelo comprimento L, né? Então, L é em metros. E você divide pela área, que é em milímetro ao quadrado. Então, olha só que legal. Isso aí chama análise dimensional, pessoal. Se vocês estão fazendo um vestibular e não lembra de fórmulas, nada, mas na questão tem as unidades, dá para vocês mais ou menos trabalharem na fórmula, né? Então, a resistividade, olha só, milímetro ao quadrado, eu cancelo com essa área, ó. Por isso que eu tenho que ter as mesmas unidades, né? Se eu estou trabalhando com 1 milímetro quadrado, a área tem que estar em milímetro ao quadrado. Se a resistividade é 1 milímetro quadrado por metro, o comprimento eu tenho que estar em metro, porque aí eu cancelo também, ó. Metro, cancelei com metro, milímetro quadrado, cancelei com milímetro quadrado. Olha só, deu ohm. Ohm, que é a unidade de resistência, né? Ó. Então, é isso que tem que dar mesmo. Aqui é só um detalhe aí de análise dimensional aí desse nosso resultado aí. Então, vamos calcular a nossa área, né? Então, a área vai ser o π vezes o diâmetro, que é 1, dividido por 2, elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos pegar a calculadora aqui, ó. 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5. Né? 0,5 elevado ao quadrado. Ó, a calculadora científica tem o x ao quadrado, tá? Então, eu vou usar essa função aqui, ó. Deu 0,25 vezes o π. Aí eu faço vezes o π. Igual
Ah lá, então a área deu esse valor aí. Vamos pôr aqui 07854. Vamos usar esse valor aqui. Ó. 07854. Qual a mesma unidade de área? Milímetro. Vou escrever embaixo. Ó. No caderno, vocês escrevam na sequência aí. Pode falar. Professor, por que eu estou dividindo 1 por 2? Eu sei que 1 é 1 milímetro, certo? Que é o diâmetro. É o diâmetro, quer dizer. E por que então, por que eu divido ele por 2? Ó, porque o diâmetro é isso aqui. Porque você, nessa fórmula da área, você tem que usar o raio. Você tem que usar isso aqui, o Rzinho. Ó, e não o diâmetro. Certo. Raio você pega o diâmetro e divide por 2. Entendeu? Entendi. Isso aí. Então, achamos a nossa área. Né? A área da formulinha aqui. O comprimento... Opa, comprimento a gente vai calcular, né? A resistividade nós temos... Né? E a resistência nós temos, que é o valor alvo que a gente quer. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu quero o comprimento, né, desse fio. Então, como que é a formulinha mesmo agora do comprimento? O comprimento está aqui, eu pego a minha resistência, multiplico pela área, né, e divido pela resistividade. Né? Eu isolo o comprimento. Então, a área passa multiplicando com a resistência e a resistividade passa dividindo. Então, eu vou usar essa formulinha aqui para calcular agora o comprimento, que é a fórmula também da segunda lei de Ohm. Tá? Então, vamos pôr agora os valores. L vai ser igual a resistência é o que ele pediu, que vai ser o nosso resistor de precisão. 2,43. Vezes a área. A área nós calculamos lá, 0,7854. Dividimos pela resistividade, que é 110 vezes 10 a menos 2. Então, a vírgula está aqui, 1,2. Isso aqui é 1,1, né? É 1,1. 110 vezes 10 a menos 2 é igual a 1,1. Então, vamos achar agora o resultado aí do comprimento. E o resultado desse comprimento é em metros, tá? Então, o valor que vocês acharem aqui vai ser em metros. Então, pegando aí a nossa calculadora, vamos fazer aqui, ó, 2,43 vezes 0,7854 igual, deu 1,98522 dividido por 1,1. 1,73 ohm. 1,73 Metro. 1,73 metros, né? 1,73 metros. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Temos aqui no final alguns vídeos sugeridos, que é o vídeo da primeira lei de Ohm, que é da aula passada, esse aqui, tá? E tem um vídeo que fala da aula de hoje, que é esse aqui da segunda lei de Ohm.